Opa, seja muito bem-vindo a mais uma aula lá 59, onde a gente vai falar sobre o intensivão, né? Parte 4 do nosso intensivão. Opa, deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui. Do nosso intensivão Novo Emprego, é a parte 4. E olha, se você não assistiu as outras três, eu recomendo muito você acessar aqui o meu canal no YouTube, caso você esteja aqui no YouTube, se não, fica meu convite aqui para você entrar no meu canal do YouTube, se inscrever, obviamente acionar as notificações para você receber todos os vídeos, todas as aulas, todas as lives que eu fizer aqui, para você não perder nada no nosso canal, tá legal? Então, aula 59, a gente vai falar hoje dos 15 erros mais comuns em entrevistas e como evitá-los. Eu trago aqui um tema, não digo nem tão diferente do que eu tenho falado, eu já falei muito, como se preparar, a gente vai pincelar aqui, vamos falar sobre isso também, claro, mas o foco aqui, eu quero que você não erre na entrevista. Esse é o foco, porque eu vejo muitas pessoas cometendo erros básicos. Então, você vai aprender hoje a não cometer esses erros, né? E como evitar de cometer esses erros, fazendo boas práticas aqui que eu quero falar, obviamente, para você sair com seu contrato em mãos logo depois de ser entrevistado ali pelo recrutador, tá certo? Então vamos lá, antes, né, da gente começar a nossa aula, parte 4 aqui, eu quero fazer um convite para você, alguns convites, né? Então, primeiramente, né, se você não está na comunidade do Telegram, por favor, se inscreva lá no Telegram, se inscreva, ó, entre no nosso grupo VIP no Telegram, é o t.me/Reinaldo Gandelini, tá? Então estamos em 967 membros, e você vai ser muito bem-vindo também nessa comunidade, onde eu posto conteúdos gratuitos, obviamente, exclusivos só para essa comunidade. Se você não está inscrito novamente aqui no meu canal do YouTube, fica o convite. Então, youtube.com/Reinaldo Gandelini, né? Caso você esteja assistindo esse vídeo no LinkedIn, por exemplo, tá? Então, vá até o YouTube e se inscreva aqui no meu canal, tá certo? Siga no Instagram, outro canal que eu sou bastante ativo, então, Reinaldo Gandelini, com i no final, ou então arroba, né, arroba Reinaldo Gandelini, vai ser um prazer, né, tendo você lá me seguindo nessa rede também. Caso você está aqui no YouTube e ainda não está conectado no meu LinkedIn, puxa, venha fazer parte da minha rede também. Então, linkedin.com/in, né, /Reinaldo Gandelini, como está aqui na tela, como você está vendo, vai ser um enorme prazer ter você lá na minha rede de contatos, legal? Muito bem, então. Então, feito o convite, agora aqui que a gente vai falar sobre como vai funcionar, né? Ou como funcionou, já que a gente está na última parte aqui da nossa nosso intensivão novo emprego. Então, na primeira semana, há 4 semanas atrás, falamos de mindset. Então, como blindar sua mente no processo de recolocação para quem busca um novo emprego. Na semana 2, falamos de marca pessoal, né, onde eu trouxe fiz a aula na quarta-feira, trouxe o David na sexta-feira para falar de marca, de ser diferenciado, enfim, né, as aulas estão todas no meu canal, aqui no meu canal do YouTube. Na semana 3 a gente falou, semana passada, sobre networking, então, puxa, uma aula sensacional que eu fiz e trouxe conteúdo inédito para você, como estou trazendo hoje aqui também, um conteúdo inédito que ainda não, ou nunca publiquei no meu canal, ou nunca fiz uma aula, né, a gente já está na aula 59, tá? Maravilha! Então é isso. E hoje, o que a gente vai ver hoje na semana 4? A entrevista. Claro, então como se preparar, a gente vai falar rapidamente, mas de novo, frisando, eu quero deixar claro que aqui nós estamos falando dos 15 principais erros e para você não cometer esses erros de jeito nenhum, tá certo? Então vamos lá, já adiantando aqui, já falei o que a gente vai falar hoje, né? Os erros mais comuns e por que você precisa desse conteúdo que eu vou falar hoje, que acho que isso é um dos pontos mais importantes, porque eu diria que é um caminho viável para você se sair bem nas conversas, para você não errar mais, né? Não vacilar numa pergunta básica que for feita, oh, me descreva rapidamente sobre você. Às vezes a gente mente, né? Ou fala uma pequena mentirinha, e a gente vai falar sobre isso também logo menos, né? Se, poxa, minto ou não minto, então cuidado, né? Cuidado com alguns pontos que você acha que vão passar desapercebidos, mas que vão fazer, sim, uma grande diferença, tá certo? Então, vamos juntos nessa. Então, vamos lá, primeiro ponto de partida, já falei como vai funcionar. Ponto de partida antes da gente entrar nos 15 erros mais comuns. Então, primeiro ponto que eu quero dizer aqui, e falei semana passada, vou falar de novo hoje, que é estratégia. Para você se dar bem numa entrevista de emprego, você precisa ter uma estratégia.
E ter uma estratégia é se preparar. Eu já falo aqui, não adianta nada você ir lá na entrevista, e treinar ao vivo, né, às vezes aquela oportunidade que você tanto desejava ou tanto desejou e foi lá e deu ruim, né, porque você não se preparou, porque você não investigou pontos que seriam muito importantes para você investigar, e o preparo eu diria que é o ganhar o jogo, né, o preparo vai fazer toda a diferença para você ganhar o jogo, porque as pessoas que estão mais bem preparadas são as que serão as melhores recompensadas. Eu estou dizendo isso porque numa entrevista de emprego não é o pica das galáxias que talvez vai ser escolhido, porque a empresa, no final das contas, ela quer contratar com segurança. Ou seja, eu quero só um candidato que faça, obviamente, ou seja, a maioria dos requisitos, que cumpra a maioria desses requisitos aqui, tá certo? Então, esses pontos são muito importantes você prestar atenção. E o preparo, ele é essencial para você ganhar o jogo, tá certo? Então, obviamente, como que a gente vai se preparar, né? E por que que você deve se preparar? Vamos entender alguns elementos antes disso, né? O que que faz parte desse preparo? Eh, o que que o recrutador, no final das contas, ele quer saber de você, né? Ou indo para a pergunta direta como está aqui, o que que você deve transmitir numa conversa, né, numa entrevista de emprego. Então são 3 pontos essenciais que você tem que levar isso, né, obviamente ali para uma conversa. O primeiro ponto que ele vai extrair de você é se você é capaz de realizar o trabalho ali que você está sendo contratado ou vai ser contratado, tá? Então aqui ele está querendo dizer aspectos de formação. Opa, tem até um erro aqui de português. De formação, né? Qual é a sua formação? Troquei aqui, pessoal. Formação, segue o jogo, né? Formação. Segundo ponto é experiências. Puxa, quais experiências que eu vou trazer para esse objetivo? São experiências, obviamente, que sim, importantes ali, que você desenvolveu ao longo da sua trajetória, talvez não seja a última, mas pode ser a penúltima, antepenúltima, ou até um pouco mais antiga, ou sim, a última é mais relevante, mas você precisa entender qual dessas experiências são as mais importantes, que é o que, é o que você será questionado ali, né? No vamos ver. Conhecimentos, né? Quais conhecimentos que você tem, né, que estão relacionados àquele objetivo que você está querendo, tá certo? Então, primeiro ponto, você é capaz de fazer esse trabalho? Uma coisa que eu não falei no começo da aula aqui é, cara, pega papel, caderno, né? Caderno e caneta, por favor, para você anotar, para você anotando, tendo seus insights, porque isso é muito importante. E prestar ó, foco aqui na nossa conversa, porque é muito importante que você preste atenção e não se distraia com o celular nesse momento que você está assistindo a aula ou com outra coisa, tá? Maravilha, então o primeiro ponto, ele vai validar se você é capaz de fazer o trabalho. E o segundo ponto, Reinaldo, é se você vai de fato realizar o trabalho, né? Então, aqui ele está te perguntando questões de atitudes e comportamentos. Então, se você está apto, né, se você tem as atitudes, os comportamentos certos para aquela vaga. Ou seja, se é uma vaga que exige organização, ele vai avaliar se você vai conseguir fazer um trabalho com organização. Se você tem disciplina, ou se aquele trabalho precisa muito de disciplina, ele vai te perguntar, ele vai te questionar ao longo das conversas, né? Sobre isso. E eu estou falando aqui quando eu falo recrutador, empregador, é tudo, tá? Desde, obviamente, do profissional de RH até o dono da vaga. Ele vai avaliar essas questões. Não é só o profissional de RH, é toda a cadeia ali que vai te entrevistar. O profissional de RH pode ser o seu futuro par de trabalho, o coordenador, o gestor, o gerente, o diretor e por aí vai. Até o dono da empresa, né? Pode acontecer isso. E tem acontecido muito, né, com os meus clientes, do dono da empresa querer entrevistar, né? A empresa, obviamente, familiar, que tem 500 a 1.000 funcionários ali, tá bom? Então, ele vai. Então, você tem que estar preparado nesse sentido também. Qual que é o terceiro ponto? Puxa, interagir com pessoas, né? Interagir com pessoas, ele está querendo saber como foram ou como são os seus relacionamentos, né, com as pessoas no trabalho. É claro que ele quer saber isso. Por quê? Porque na maioria das vezes, ou na maioria dos trabalhos, você não faz tudo sozinho, não é verdade? Então você sempre vai ter que se relacionar com pessoas. E olha que interessante, tem o famoso clichê, né, que eu já comentei, comento, que você é contratada pelas competências técnicas e demitidas pelas competências comportamentais. E está aqui uma delas, né? Relacionamento com pessoas. Se você não tem tato com pessoas, em lidar com pessoas, em saber se comunicar, se relacionar bem com pessoas, né? Criar um clima
um clima em harmonia, é isso que eu quero dizer aqui, provavelmente vai dar ruim, não é verdade? Provavelmente vai dar ruim e aí o bicho vai pegar para o seu lado. Então é óbvio que ele quer saber disso, por quê? Porque ele não quer ter problema, ele quer contratar, eu já disse, com segurança. Então, se você sabe fazer bons relacionamentos, se você respeita a opinião do próximo, se você sabe se relacionar em grupo, cara, você já tem um bom caminho andado aí, eu diria, tá? Então preste atenção caso você entenda que seja um gap, um calcanhar de Aquiles aí que você tenha, tá bom? Show de bola, então. Então falamos aqui agora o que você deve transmitir na conversa. Agora você sabe que todas as respostas que você for dar gira em torno desses 3 itens que a gente conversou agora, tá legal? Tem insights que é muito importante, tá bom? Bom, vamos lá então. Agora vamos falar de fato como passar uma boa impressão, né, na entrevista. E eu trago um framework da Date O'Donnell, que é da Workitdale, né? Eu só fiz um translate, vamos dizer assim, né? Eu tropicalizei, né, dessa americana, grande consultora de carreira americana, Date O'Donnell, e eu chego nesse, vamos dizer que ela chegou num framework que eu acho totalmente viável nesse framework aqui, que é a boa impressão que você deve passar ao longo de todo o processo de entrevista, desde a primeira abordagem que você tem alguém te convidando para fazer essa entrevista, até, obviamente, o contrato em mãos. Então, eu chamo a sigla até fácil para você lembrar, para você não esquecer também CCDF, né? Lembra do CDF lá? Quem é o mais CDF da classe? Exatamente para você não esquecer, tá? Então vamos entender o que significa o CCDF e como causar ou como passar essa boa impressão ao longo de todo o processo seletivo, né? Então, o primeiro C, o que é o primeiro C? É de conexão. E quando eu digo conexão aqui, é criar uma relação de empatia ao longo de todo o processo. Claro, o primeiro contato que às vezes o empregador tem, o recrutador, o gestor, às vezes é no seu LinkedIn, às vezes é no seu currículo. E desde lá você já tem que começar a criar um processo de empatia. Eu até brinco que quando a pessoa entra no seu perfil do LinkedIn, ou no site de vagas, que ele vai ver sua foto ali, né, a sua biografia, né, seu portfólio ali no LinkedIn, ele vai começar um processo de empatia. Ele tem que ter simpatia com o seu perfil para te chamar para uma entrevista, não é verdade? Então, se você não coloca boas informações ali no seu perfil LinkedIn, o que vai acontecer? Ele vai embora, vai para o outro. Então, se você tem boas informações e chamou, saltou aos olhos dele, já começou a criar um ponto de conexão importante, eu diria, para iniciar esse processo de empatia. Tá legal? Então, ao longo de todo o processo, com todas as pessoas que você for conversar, você precisa sim passar esse processo de empatia, tá certo? Qual que é o segundo ponto aqui importante? Qual que é o segundo outro C, né? Que é o outro C, que é do início do CDF aqui, é a questão de cultura. E a questão de cultura, a gente está falando aqui de valores, né? Quais são os seus valores, qual a sua visão de mundo, o estilo da pessoa, né? Como que é o seu estilo ali no dia a dia, né? O ambiente de trabalho. Então, ele vai querer avaliar se você é um de nós, mais ou menos isso, né? Porque se você, o seu perfil, a sua personalidade, até um pouco dessa personalidade, ela faz sentido estar ali naquele departamento. Então, são talvez perguntas ali que você vai receber para avaliar um pouco do seu perfil e entender se os seus valores ali casam com a cultura da empresa. Tá? Isso é muito importante. Então, você entender quais são seus valores governantes, ou quais são seus principais valores, né, que você acredita mais no trabalho. Será que você tem um valor ali de trabalho em equipe muito forte, né? Ou não isolamento, ele também é um oposto disso, ou um valor muito importante para você é ser especialista, né, naquilo que você faz, ou especialidade, é isso que eu quero dizer, né? Isso é muito importante, tá certo? Então, esse outro C, ele é muito, muito importante, tá legal? Depois do que a gente falou do CC, vamos para o D, né? E o D significa o quê? Desafios. E, cara, passa uma coisa bem bizarra agora que eu não falei o que significa CDF, né? Para quem talvez seja mais jovem, não saiba, mas vamos lá, brincadeiras à parte, desculpa aqui a intermissão, mas CCDF é o famoso cu de ferro, né? Aquele cara, o bonzão da classe. Nossa senhora, passou na minha cabeça, agora eu tinha que compartilhar, tive que compartilhar com você aí. Mas vamos lá, desafio, D de desafios. Então,
obviamente, você é contratado o quê? Para resolver problemas dentro da empresa. A gente não está falando tudo de inteligência artificial, de automação das coisas, de tudo, né? Aliás, todo trabalho repetitivo será automatizado. Exatamente, cada vez mais as empresas elas vão contratar os profissionais e, óbvio, já contratam isso para resolver problemas específicos. Então, a minha pergunta para você aí, para sua reflexão é: quais problemas eu resolvo hoje? Ou quais principais problemas eu resolvo hoje, olhando, obviamente, para o meu cargo, para a minha função, aquilo que eu faço, né? Em termos de desafios. E ele vai querer avaliar isso, né? Quais os desafios que você vai ter ao longo da sua jornada dentro daquela empresa, daquela função ali que você está galgando. Tá legal? Então, desafios é a palavra e é dessa forma que você é contratado para resolver um problema ou um grande problema, né? Tem gente que gosta de resolver muitos problemas e vai depender muito do perfil, mas todos nós deveríamos gostar de resolver problemas, né? Principalmente, e eu sempre falo o seguinte: se você não gosta daquilo que você faz, é um problema, porque você não vai querer resolver esse problema, até sendo redundante aqui, mas é verdade, você não vai conseguir ou não vai querer resolver esse problema porque você não gosta daquilo que você faz. Então é muito importante você gostar daquilo que você faz, tá certo? Se não gosta, fica um ponto de reflexão. Estamos no final do ano aqui, 2020, né? E faça a reflexão. Talvez aí seja um momento de você mudar, né? Um momento de mudanças. Isso é muito importante, tá legal? Bom, e por fim, o último F, que significa fechamento. Claro, toda conversa, todo diálogo que você tem, você precisa entender o quê? Os próximos passos. Se você não entende quais são os próximos passos, o que vai acontecer? Puxa, eu não tenho visibilidade, não tenho visão. Vai ficar ansioso para saber que, puxa, será que estão me ligando aqui no meu celular? Gente do céu, já é o recrutador? Não é? Enfim, quem que é que está me ligando aqui? Né, e fica ansioso e não é, aí até uma outra pessoa até querida, você fala, né, atende todo feliz, né, porque o número não está registrado lá, né, a Sabina acha que é o recrutador e não é. Então eu estou dando um exemplo aqui, porque acontece muito, eu vejo acontecer isso com muitos clientes, com muitas pessoas, e nesse momento você precisa definir expectativas, né, e eu falo que o fechamento é uma definição de expectativas, né, uma relação de expectativas que você tem com a empresa, com a vaga, enfim. E claro, fazer boas perguntas é importante. Eu vou falar que só um spoiler aqui, esse é um dos principais erros, não fazer perguntas. E fazer uma pergunta boa de fechamento é essencial para você entender os próximos passos do seu processo seletivo. Mostra interesse, cara, diz que você está interessado no processo. Ah, mas eu acho que você não vai ser bosta nenhuma, perdão da palavra aqui, não vai. Você tem que entender, tem que ter o fluxo, tá? E se a pessoa também falar que não sabe quais próximos passos, tudo bem. Às vezes a empresa tem um problema ali no dia a dia dela e ela quer tudo para ontem, né? E acontece muito, a gente sabe disso, né? Ou a pessoa não tem resposta, né? Ah, não sei o que falar e não quer se comprometer com você, mas tudo bem, você fez o seu papel, tá certo de perguntar. Maravilha, então espero que agora você entenda como causar uma boa impressão. Utilize esse framework de, só recapitulando, que é o primeiro C, conexão, depois o segundo C de cultura, né? Depois o D de desafios, depois a gente está falando de F de fechamento, faça um bom fechamento, que não tem erro, não tem, siga esse framework e não tem erro, coloca na sua cabeça CCDF, cara, CCDF para você não esquecer disso, tá certo? Legal, então falamos, né, de o que você deve transmitir na conversa, falamos como passar uma boa impressão ao longo de todo o processo, e agora, então, como fazer uma excelente, eu diria até aqui, como fazer uma, até colocar aqui ó, em maiúsculo, excelente preparação para uma entrevista. Então, são alguns pontos que você precisa entender aqui, tá? São 4 pontos, exatamente, para você fazer uma excelente preparação. Primeiro ponto, já que você conhece sobre a vaga, né, entendeu, bateu um papo ali, você precisa listar as competências chaves para essa posição. Puxa, entendi, eu preciso identificar nessa vaga agora, quais são as principais competências, não só técnicas, por isso que eu fiz essa pausa, não só técnicas, não é só o conhecimento em VBA, gestão de projetos, linguagem XPTO, metodologia Kanban, não é só isso, cara, você tem que entender
as competências comportamentais, as habilidades. Lembra do clichê contratado pelas competências técnicas, demitido pelas comportamentais? Tudo bem que ainda algumas empresas olham bastante e tem muito peso para o lado técnico, porque, é claro, se ela está contratando principalmente um profissional sênior para aquela posição, ela vai exigir que tenha conhecimento, e às vezes muito conhecimento. Na verdade, até para o júnior hoje exige. Mas mais importante é que você identifique e interprete, claro, quais são as principais competências-chave para aquela posição, tá bom? É fundamental, eu diria, para você se preparar. Por quê? Porque o segundo passo agora é descrever as experiências, né, que comprovem essas competências que você listou. Então, aqui a gente tem ó, vou até colocar uma seta aqui, a gente tem uma avaliação, né? Listou as competências, principais competências, agora eu vou refletir diante das minhas experiências. Não importa se é na mesma área ou não, você pode trazer exemplos similares, né? Mas o mais importante é que você faça uma conexão, faça um encaixe entre essas competências e as experiências ali que você tem para comprovar com o recrutador, tá certo? Bom, qual que é o item número 3 aqui, o ponto número 3? Estudar o mercado e a empresa. E a gente vai falar de um erro também, um dos erros mais, cara, mais comuns que eu vejo, parece não, talvez para você, que está aqui vendo nessa aula, mas é estudar a empresa e o mercado. Então, já dando outro spoiler aqui para você, são 15, hein? Na verdade, são 16. Já te dei mais um spoiler aqui. Então, já estou falando aqui, conectando um ponto importante. Estuda a empresa, estude o mercado que você está. Entenda aquela empresa, quais desafios, qual o momento dela, será que ela está no momento de crescimento ou está decrescente? Será que as ações estão caindo lá na bolsa? Enfim, é muito importante que você entenda, porque será que você vai ser uma peça de reposição apenas ou aquela empresa ela está crescendo? Eu falei semana passada disso, cara, de você escolher as empresas, na verdade, por esse motivo também. Será que eu sou uma peça de reposição ou será que eu sou cara, um cara que vai fazer a diferença aqui, é isso que eu quero. Reflita no que eu estou falando, isso é muito importante, tá? O quarto ponto, treinar a sua comunicação. Lembra que eu falei preparo? Treinar na frente do espelho, numa webcam, como eu estou fazendo, eu olho para a câmera quando eu estou falando para você, eu estou falando no seu olho, eu vou falar bem pertinho, eu estou falando para o seu olho aqui, ó, no seu olho, olho no olho, né? E treinar a comunicação, claro que eu estou indo mais além com verbal e não verbal, é isso que eu quero dizer aqui, comunicação verbal e não verbal. Olhar para a câmera é não verbal, certo? Se expressar, mexer as mãos, gesticular, é a comunicação não verbal, além das palavras. Então, é muito importante que você treine a sua forma de falar, como você fala, como você dá os seus exemplos ali das suas experiências, né? O cara vai pegar o seu currículo e vai começar a perguntar ali, né? E se você não treinou, não sabe como falar, você vai falar tudo de forma desorganizada e talvez prolixa, né? E não vai conseguir se vender. Olha, tem mais outro spoiler aqui, está vendo coisas que tudo se conecta aqui que eu estou falando, né? Dei mais um spoiler aqui para você de falar de um outro erro muito comum que acontece. As pessoas não sabem se vender, não sabem vender o seu peixe, não sabem falar bem de uma experiência, né? Que existe uma regra aqui que eu vou até dar como um bônus para você. Você viu na aula 2 aqui do intensivão de como construir isso, mas eu vou reforçar isso aqui para você não esquecer mais. Então, quando te pedirem um exemplo, olha, me conte de um projeto que você teve que mudar de ideia de última hora. Não é verdade? Cai esse tipo de pergunta. Então você sabe como responder, ou vai saber agora como responder, que eu vou escrever aqui. Ó. Então, como que você pode trazer de uma experiência, né, de um resultado que você teve? A primeira pergunta que você tem que responder, qual era a necessidade ou o problema? Né? Então, eu preciso trazer um pouco de contexto. Então, eu tinha um problema que eu não conseguia ali tinha uma sei lá, qualquer coisa do tipo, as pessoas atrasavam para entrar no trabalho porque o cartão de ponto lá da empresa é muito arcaico e as pessoas chegavam sempre atrasadas em sua mesa. Talvez não foi um melhor exemplo, um exemplo legal aqui, mas acho que deu para você entender, né? Então eu tenho que trazer um problema, um contexto que caiba muito bem. Então vou falar rapidamente como eu falei, as pessoas têm problemas, né, de bater o seu cartão e entrar na empresa, isso causava o quê? Atrasos. Olha como foi sucinto, né, na resposta nesse exemplo. Legal. Pensando nisso, então, quais
as atividades, ou quais as principais, aliás, né, principais atividades que eu executei. Cuidado aqui, que eu, não é a empresa, não é o time, não é o par de trabalho, não é o cliente, é você. Quais as principais atividades que você executou para resolver esse problema? Poxa, então, se eu sou um profissional que mapeia processos, por exemplo, eu posso dizer, eu entendi a jornada do cliente, né? A jornada do cliente, que eu quero dizer, a jornada do funcionário ao entrar, ao sair de casa, pegar o carro, chegar na empresa, estacionar o carro, entendi o atraso dele, olha isso, né? Eu entendia por que ele demorava para bater o ponto, às vezes, entendi que tinha um problema na máquina, inclusive, né? E, enfim, e aí eu fiz o quê? Criei uma estratégia para desenhar um novo processo baseado na metodologia XPTO. E veja que eu caminhei aqui nesse exemplo falando das atividades que eu, Reinaldo, fiz, tá? Um exemplo simples aqui só para você entender também, né, como profissional que mapeia processo. E depois a última pergunta é quais foram os resultados. E aqui o resultado pode ser individual, pode ser no grupo, tá? Não tem problema. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que normalmente você é contratado na maioria das vezes o seu trabalho não é sozinho, é com relacionamento com pessoas, não é verdade? Então é isso, cara. Eles vão entender. Se o resultado for coletivo, tudo bem, mas se o resultado for individual, você pode colocar. Então, poderia dizer que ao mapear voltando ao exemplo aqui do profissional de processos, né? Que mapear todo esse processo, criar estratégia, né? Chegamos como resultado ali, a gente entendeu que implantando uma nova solução, que foi um dos pontos que a gente chegou à conclusão, implantando uma nova solução, olhando para esse novo workflow de processo, né, nós reduzimos os atrasos em até 30%, comparado à solução daquela maquininha antiga anterior. Tá, tudo bem, você viu que envolveu uma solução nova, houveram mais pessoas ali que implementaram a solução, o fornecedor, mas você veja que eu comentei do meu processo, que eu fui responsável por mapear o processo, a jornada, enfim, o que seja, e obviamente tinham outras pessoas que faziam parte da cadeia, mas é claro, quem está te entrevistando, ela quer saber o que você fez, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Legal? Então, já te dei uma dica de ouro aqui para você levar e responder toda vez que te pedirem um exemplo. Ah, me dê um exemplo aí, como eu falei agora há pouco, tá certo? Legal? Agora é para você não errar mais e treinar isso na frente do espelho e você vai estruturar respondendo essas 3 perguntas e não pode passar no máximo, olha, outra dica, no máximo, 2 minutos a resposta, cara. Claro, porque passou disso, a pessoa perde a conexão, tá? Então, treine a sua resposta para ficar no máximo em 2 minutos, tá? Porque você vai direto e reto à jugular e provavelmente em 2 minutos, você respondendo essas 3 perguntas, você conectando, obviamente, uma coisa com a outra, você consegue passar a mensagem ou a resposta direto e reto, sem enrolar, sem ser prolixo e sem também ser vago, né, na resposta. Tá legal? Que esse é um outro ponto importante aqui que a gente vai falar hoje. Então, olha só, quantas coisas legais, né, que a gente está falando aqui. Não é mesmo? Legal. Então a gente fechou essa parte do ponto de partida. Olha que legal. Então aqui você já teve uma aula de como se preparar para a entrevista. Eu já dei aqui nesses primeiros minutos de aula, né, dessa nossa aula 59, dicas de como você vai se preparar para essa entrevista, tá? Então agora, obviamente, é o momento da gente só fechar aqui uma janela que está me atrapalhando. Agora, obviamente, é o momento da gente falar dos 15 erros, né? E agora você vai se identificar muito quem está fazendo entrevista, ou está fazendo muitas entrevistas, ou até mesmo poucas entrevistas, foi uma vez para entrevista esse ano, ou até 10 vezes e não passou. Eu tenho certeza que em pelo menos de 5 a 10 erros aqui você vai se identificar, cara. Então, presta muito atenção. Eu quero que você evite esses erros, tá? A gente vai falar um pouco deles e tal, para você, obviamente, sair daqui com algumas ideias, insights de como contornar esses erros e nunca mais errar. Veja que são 15, não, na verdade são 16, né? Eu falei para você. Está até errado aqui, são 16 erros. Eu tive um de última hora, um insight de última hora, antes de gravar a aula aqui para vocês, né? Antes de fazer essa aula aqui para vocês, tá? Então vamos lá, o primeiro erro, qual que é o erro? Número 1, cara, não saber do que se trata a vaga.
Então ligou o recrutador, te abordou, eu tenho uma vaga para analista de processo, analista de projeto na empresa X, às vezes fala rapidinho, quero, aí você fala, quero, aceito. Aí desligou o telefone, e aí você para analisar, cara, mas espera aí, quais são os requisitos dessa vaga? Não faço ideia o que esse cara vai fazer. Bom, eu sei porque lá na empresa anterior eu fazia daquela forma, mas será que é a mesma coisa nessa empresa? Eu acho que sim, né? E todo mundo pensa, eu acho que sim, se a pessoa gostou do meu perfil, cara, tá errado. Aqui, a boa prática é você tentar coletar ao máximo informações, os requisitos da vaga. Então, se não tem muitos requisitos ou a pessoa não falou, talvez ela esteja com pressa e passou batido. E a gente tem que ser precavido nesse momento e perguntar mais. Se não está claro, pergunte mais. Vai mais a fundo. Poxa, mas quais são os requisitos da vaga? Essa vaga está aberta em algum portal? Algum site de vagas? Está no LinkedIn? Para eu dar uma olhada, para entender um pouco melhor os requisitos, até para não tomar muito seu tempo, você pode falar para o recrutador. Às vezes o recrutador, puxa, é verdade, esqueci até de falar, né, da vaga um pouco mais e acaba falando para você. Então, esse erro comum, ele acontece muito, cara, é muito mais do que comum, até eu diria, é para a maioria das pessoas, tá? A pessoa não sabe exatamente do que se trata a vaga, ela só tem, às vezes, o nome do cargo, da função e a empresa malemar, tá? E é dois, três requisitos básicos ali, tá certo? Então, cuidado com isso. Qual que é o erro número 2 aqui? Não conhecer a empresa que está se candidatando. E a gente falou agora há pouco, no ponto de partida, o quê? Quando a gente fala de se preparar, então eu vou falar aqui, que foi, se eu não me engano, não é treinar, é o ponto número 3, né? Então, ponto número 3, espera só um minutinho, não, ponto número 3, aqui é estudar, olha lá, estudar a empresa e o mercado, como eu já comentei agora há pouco. Então, não conhecer a empresa que você está se candidatando é um grande erro, eu diria um erro banal e terrível, cara, você não saber em que momento que você está ali da empresa e tudo mais, tá? Maravilha? Então vamos seguir o jogo aqui, que hoje tem um pouquinho de barulho com a gente. Mas segue lá. Qual é o terceiro erro mais comum? Chegar atrasado numa entrevista, cara, numa conversa, independente do que tenha acontecido. Estamos num momento atípico, até algumas empresas acelerando o processo de contratação, fazendo tudo de forma remota, conversas por Skype, Zoom e por aí vai. Mesmo assim, cara, cuidado de chegar atrasado. Então, se mandou um link para você acessar uma ferramenta nova que você não domina, não conhece, acessa 15 minutos antes, né? Cheque se você não vai ter problema com a sua conexão na internet, enfim, né? Até mesmo para você ter soluções de contorno, usar o seu celular caso tenha. É isso aqui que eu quero dizer. Cuidado, e se obviamente for presencial, né, com os devidos cuidados aí, nesse momento atípico que estamos vivendo, né, tenha toda a preparação para o trânsito aumentou, né? Quem mora nas grandes capitais sabe de novo, o trânsito aumentou, então saia antes, chegue pelo menos uns 10 minutos antes ali da conversa ali para não ter erro e você não ter problema e não chegar bufando ali, suando, apertando a mão da pessoa, nem apertando, né, mais, mas enfim, dando um toque, um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo boa noite, tá? Legal? Cara, erro número 4. Erro número 4, esse aqui é muito comum para o desempregado. Falta de entusiasmo. Então o cara chega na entrevista como um coitadinho, né? Desanimado, cabisbaixo, achando que, às vezes até passando tá ruim, mas tá bom. Vai ficar melhor. Sabe aquela coisa toda, tudo para baixo? Primeiro ponto, cara, ninguém gosta de falar com quem é desanimado. Já começa por aí. Então, é a sua responsabilidade, eu diria, a sua autorresponsabilidade de mudar fisiologicamente isso. Poxa, de dizer eu consigo, palavras de autoafirmação poderosas para você. Eu vou me sair muito bem nessa entrevista, já me dei bem, com garra, com força, né? Muda esse estado aí para você, obviamente, sorrir na cara da pessoa, mas não um sorriso falso, amarelo, mas um sorriso verdadeiro de você estar ali entusiasmado com aquela posição e não estar ali por uma obrigação, vamos dizer assim, né? E vai faltar o entusiasmo, a pessoa vai se ligar e vai querer que você vá embora logo, cara. A conversa vai durar 15 minutos ali, 20, estourando até 30 minutos só para fazer o. Já que está aqui, né? Vamos testar. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo, cara. Cuidado com a falta de entusiasmo, por favor.
se energize, se reenergize antes de ir para uma entrevista. Se prepare, né? A preparação ajuda a você ter mais entusiasmo, autoconfiança ali para você falar de você mesmo, as suas experiências, os seus resultados, tá? Então, muito cuidado com a falta de entusiasmo. Vamos lá, item 5, ser arrogante. Isso aqui eu já entrevistei gente que era assim, você achava estrela, né? Ser arrogante, tô aqui porque não estava sem fazer nada, sabe? Então eu vim ver qual que é, mas não estou nem afim de entrar na empresa, sabe? Isso é ser arrogante. Isso é não dar valor ali para aquele momento das pessoas, que está dedicando ali para conversar com uma pessoa, e eu vi muito já isso na minha empreitada entrevistando pessoas aí ao longo de anos atrás. Então, cuidado ao ser arrogante. Se você está indo, estou indo ver só qual é que é. Cuidado, porque isso pode passar. Você até não quer ser arrogante, mas passa. Porque tem uma pergunta lá, por que você está se candidatando a essa vaga? Porque apareceu lá no LinkedIn, né? Eu achei legal e me candidatei. Cuidado com as palavras que você coloca, porque isso vai sim te tirar. E principalmente se você desmerecer ali as pessoas ou a posição por algum motivo, cara. Por mais que você vê que você está perdendo ali na entrevista, né? A gente vai falar de outro fator muito importante que acontece muito na entrevista mais para baixo, mas cuidado com ser arrogante, como você coloca as palavras que você responde as perguntas, tá certo? Sexto erro, se vestir inapropriadamente, cara, e cuidado com o dress code, falando disso, dress code, né, o tipo de vestimenta que começa lá pela foto do seu LinkedIn e vai até a hora da entrevista, como a pessoa vai te ver. Cuidado, tô em casa, Reinaldo, vou camiseta mesmo, tal, mas o seu trabalho pede uma camisa, pelo menos uma camisa, você está fazendo uma entrevista de camiseta. Tô em casa, né, barba sem fazer, né, cabelo despenteado, né? Tô olhando também para essa, o vestir é isso também, né? A sua marca ali. Então, faça uma pesquisa, de novo, né? Se preparar é fazer pesquisa de como que você pode corrigir esses pontos muito rápido, né? De uma forma muito prática e fácil, assim, olhando perfis similares aos seus, se atentando, porque às vezes você fala, cara, eu até sabia, Reinaldo, até sabia, mas cara, é que foi tão corrido, eu tive que cuidar da casa, para quem está desempregado, ou está fazendo outras atividades, e acabei nem me atentando, e acabei investindo aqui, nem prestei atenção, nem fiz a barba, não fiz nada, não que eu tenha que fazer também, mas enfim, pula esse jogo, mas enfim, o que eu quero dizer aqui você já entendeu. Então, se vestir apropriadamente e manter a sua aparência ali, como você gostaria de passar, é essencial. E, de novo, lembra do CCDF? É o processo de empatia ali. Lembra que você tem que criar conexão, que é o primeiro C? Já começa também pela roupa. Muito bem. 7, eu já comentei, já tinha dado spoiler, não usar a linguagem verbal. O que é não usar a linguagem verbal, cara? Eu não tenho expressão. Eu vou responder no sem expressão. Isso já é não usar a linguagem verbal. Isso é não mostrar entusiasmo, que conecta um pouco até com entusiasmo, né? Então, cuidado, é a mesma coisa que se você estivesse assistindo essa aula aqui, eu fazendo cara feia, né, entregando conteúdo de qualquer jeito para você. Não, mas tive um preparo, né? Eu cuidei bem do conteúdo exatamente para você não ter nenhum problema. Né, e não cheguei aqui com uma cara de arrogante ou cínico ou qualquer outra coisa aqui, né? E tentando trazer, obviamente, meu bom humor. E usando a minha linguagem não verbal, que é mexer as minhas mãos, ter o cuidado. Às vezes eu sou meio extravagante mesmo, eu sei que em alguns momentos eu me exalto, né? Mas não usar apropriadamente a linguagem verbal, ela pode descaracterizar você e pode tirar, sim, com certeza, de uma final ou de uma eliminação ali, dependendo da vaga, que é muito forte, porque você não passou aquela, não criou conexão com a pessoa. Tá legal? Principalmente conexão, só que tá ligado muito à conexão também. Tá? Erro número 8, não fazer uma primeira boa impressão, cara. Puxa, lembra, desde a primeira abordagem, do primeiro contato telefônico, cara, já aconteceu comigo isso, olha que legal. Tinha um profissional passando por um processo, início de processo de recolocação, isso lá em 2016, estavam lá no túnel do tempo, né? Passando por um processo de recolocação aqui com a gente, ainda era Ideative Lab, e a pessoa, a gente ligou lá, foi entrar em contato com ela para tratar de um assunto específico da recolocação. Cara, a pessoa atendeu o telefone, sabe quando parecia, alô?
Você para por alguns segundos e fala, cara, o que eu fiz? É mais ou menos isso. O que eu fiz, cara? Que eu pisei na bola em alguma coisa, né? E a pessoa depois ela se liga no que fez, né? Porque poderia ser uma ligação de um recrutador querendo falar com ela, poderia ser uma pessoa, um gestor, poderia ser um futuro par de trabalho ou alguém do networking. Imagina você receber uma pessoa assim, não causando uma primeira boa impressão. Terrível, né? Então não faça isso. Atenda o telefone sempre de bom humor, poxa, receptivo, seja sempre receptivo com as pessoas, receba bem elas, se preocupe com elas, porque no final das contas, o que mais importa, independente de tudo, é a conexão. Tá? Então, primeira boa impressão, seja de imagem, de aparência, até na forma como você aborda, como você fala com a pessoa, é importante, tá legal? Nono erro, qual que é o nono erro? Vamos lá. Responder a pergunta de forma errada. O que é isso aqui, cara? A pessoa te pergunta abacaxi, você está respondendo laranja. Porque você se perdeu, você talvez não saiba ou não fazer aquilo, ou não consegue pegar pontos de conexão para respostas similares, por isso que o preparo ajuda você a fazer isso, né? Por mais que eu não sei fazer aquilo, não sei, mas eu vou trazer um exemplo similar. Eu vou responder errado pro cara, nada a ver, o cara está querendo saber abacaxi, está respondendo laranja. E aí, cara, perdeu conexão, de novo, né? Perdeu a conexão com a pessoa. Puxa, a pessoa vai falar, cara, será que essa pessoa tem problemas cognitivos, né, de entendimento? Eu estou perguntando banana, ele está me respondendo laranja. Não tem nada a ver aqui com o que eu estou perguntando para ele, né? E a pessoa, às vezes, até é um pouco mais incisiva para você responder, e aquilo te cutuca, né? Aí foi tudo por água abaixo, né? Todo aquele processo, aquela abordagem, você criou até a boa primeira impressão, mas na hora de responder a pergunta ali, cara, você cagou no pau, vamos dizer assim, né? Cuidado com isso. Então, não sei, fala, não sei, cara, mas eu tenho algo similar a isso. E traga um exemplo similar, né? Que vai fazer toda a diferença. Erro número 10, como eu também já tinha falado, não saber se vender. Deixa eu dar um zoom aqui, né, pessoal? Não saber se vender, cara, não saber se vender. E a maioria das pessoas chegam até mim querendo fazer um processo de mentoria, de recolocação, e elas falam, cara, eu não sei me vender. Claro que sabe. Se você vende uma ideia, se você vende qualquer coisa na sua vida ou já vendeu para alguém, você sabe se vender. A questão é azeitar, é se preparar. De novo, a questão aqui é preparo. Então, se você fizer tudo o que eu te falei até agora, mapear, entender melhor a vaga, seguir todas essas recomendações até o item 10, cara, você já vai ter muito sucesso numa entrevista de emprego. Já vai ter isso, é saber se vender, não é trazendo resultados estratosféricos, coisas surreais, e não é isso. É simplesmente falar a coisa certa no momento certo. Saber falar, ir direto a jugular, ser objetivo. Né? Se você tudo bem, é um cargo mais técnico, legal, vai mais para o lado técnico mesmo, é porque você vai ser validado. Se você é um vendedor, se você é um cara que está mais na ponteira de resultados, você vai ser cobrado por isso, você vai ser testado por isso pelos recrutadores, pelas empresas. Beleza? Então, todo mundo sabe se vender. A questão aqui eu diria que é mais uma questão de preparo do que saber se vender. Tá? Então, cuidado, se prepare. Aqui a resposta para isso é se preparar, tá bom? Direto e reto, se prepare, siga as dicas aqui dessa aula. Erro número 11, decorar respostas. O cara comprou lá o guia 1001, né? 1001 respostas, perguntas que todo recrutador faz, ele quer decorar. Até pega exemplos de outras pessoas, né, que não a dele e tal, para quer sair bem. Cara, a pessoa percebe, não se esqueça que o gestor, o recrutador, ele sabe, ele tem a malícia de saber quando você está dando uma resposta decorada ou não. Né? Ou quando vem, é uma leitura que ele vai fazer de você, da sua expressão, da sua própria expressão. Perdão, a não ser que você trabalhou lá no FBI, né? Enfim, lá aprendeu a mentir, né? Ou a decorar, é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas decorar respostas, né? Puxa, eu fiz os meus textos aqui, tenho as respostas todas decoradas. Não é, pelo amor de Deus. Né? Por isso, de novo, que eu quero reforçar o preparo, que é exatamente para você não decorar. O preparo não é decorar respostas, e sim entender quais são os melhores exemplos da minha experiência, daquilo que eu conheço, para dar na melhor situação possível. Tá? Pontuando, eu te ensinei como fazer isso. É só organizar contexto, lembra? Qual a necessidade, o problema, quais foram os resultados, quais as principais atividades e o resultado. Simples assim.
Organiza a resposta na sua cabeça e já era, não precisa decorar, é só treinar. Legal? Erro número 12, mentir. A gente falou isso agora há pouco, né? O mentir. Cara, e tem a curiosidade aqui que eu trago para você. Tem pesquisas, diversas pesquisas feitas fora do país, né? Que diziam assim, se lá fora, hein? Pesquisas mostram que 30% dos candidatos mentem na entrevista. Isso é terrível, né? O Pinóquio, o nariz comprido, mentir na entrevista, cara. A mentira não tem um ditado, a mentira tem perna curta. Então, cuidado, se você, é uma mentirinha pequenininha ali que, cara, depois tudo bem, você é contratado, aí vamos ver, o cara fala, você não falou que sabia fazer isso? Porque você deu uma resposta fechada, sim, né? Ah, sim, sei fazer. Só que a pessoa na correria não perguntou. E aí vai chegar lá na hora, cara, era uma atividade principal sua e você vai passar aquela vergonha, né? Se passar na entrevista, né? Porque muitas vezes, eu já disse, os caras são maliciosos, eles sabem quando você está mentindo porque eles vão cruzar perguntas, né? Se desconfiou, vão cavucar mais, vão começar a perguntar mais como você fez aquilo, mas por que é dessa forma que você fez, entende? Então vai começar a cavucar ali se você começar a mentir. Então nunca, 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 você já sabe agora, minta para o empregador. De novo, você tem saídas inteligentes disso. Fale que não sabe fazer aquilo, mas traga alguma coisa parecida ou similar da sua experiência que pode talvez cobrir o gap. Ou pode dizer para a pessoa, poxa, eu não sei isso, mas eu sei aquilo lá, mas também isso não é um problema, porque eu posso aprender. Entende? Eu posso aprender. Então, esteja aberto a isso, tá? Nem tudo você sabe. Tenha isso em mente, cara. Nem tudo você sabe, o empregador sabe disso, e não minta, tá? E não tenha necessidade de mentir. Erro número 13, criticar os outros, né? Tá errado aqui também. Criticar os outros, cara. Nossa, isso aqui é terrível, né? Ah, o meu chefe, sabe? Sabe o que aconteceu, cara? Porque eu fui demitido da última empresa. Porque meu chefe, vou te falar, viu, cara, não tinha o perfil de chefe, muito menos de um líder, né? Não era nada disso. O cara caiu de paraquedas, me fudeu inteiro lá, me socou um monte de atividade e eu tive que me virar nos 30, achando que você tá saindo bem, né? Tive que me virar nos 30 e tal lá, e você começou a falar mal dos outros, cara, da empresa. E que empresa quer contratar alguém assim? Para você também lá na outra empresa depois falar mal daquele profissional que te contratou? Então, cuidado, cara, faça essa autoanálise, cuidado ao criticar as outras pessoas, não critique. Saia bem da situação. Você não precisa falar mal dos outros para sair bem, né? Como eu falei, esse exemplo foi clássico aqui, né? Você pode falar assim que você foi atolado de trabalho de uma outra forma, né? Poxa, a gente estava passando por, nós estávamos lá na empresa naquele momento passando por um desafio. Olha a diferença, por um desafio XPTO e naquele momento eu fui, né, incumbido de pegar mais atividades. Né, e eu tive que trabalhar muito, varar a noite, sei lá, né, fazer horas extras, sem você falar da pessoa, num exemplo ali que te perguntarem, né? Entende, cara? Cara, falar mal dos outros é a pior coisa do mundo, né? Você gostaria que alguém falasse mal de você? Porque ninguém é perfeito, né? A verdade é essa, todo mundo erra, e aí vale você colocar o chapéu também ali e levar isso para sua vida, nem só para uma entrevista, mas para sua vida. Maravilha? Erro número 4, não fazer perguntas. Lembra o CCDF, último fechamento? Cara, muita gente, não, tá tudo certo, não tenho perguntas. Aí depois vira as costas da entrevista, cara, começa a vir um monte de perguntas, dúvidas, né? Fica ansioso, lembra da ligação, fica esperando a ligação, porque nem ao mínimo perguntou quais são os próximos passos do processo. Aqui no meu canal do YouTube, tem as 8 perguntas inteligentes, um vídeo que eu gravei com as 8 perguntas inteligentes que você pode fazer para o entrevistador, baseado nesse framework CCDF, tá? Procura, tá aqui no meu canal, tem sites, tem várias, tem 8 perguntas, ali tem pelo menos 16 variações de perguntas ali para você fazer, tá? Mastigadinho para você. Legal, mas faça perguntas, e perguntas inteligentes, não perguntas que, puxa, a pessoa já falou e você está perguntando de novo aquilo, tá? Claro, se não ficou claro, já tire a dúvida na hora. Mas não faça perguntas repetidas só para falar que você está perguntando, tá? Porque vai passar o ar. Puxa, esse cara estava prestando atenção no que eu estava falando, né? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, erro número 15, né? Falar prematuramente sobre o salário. Então, esse erro
eu diria que ele é muito comum porque as pessoas querem saber do salário, e às vezes a empresa não é o motivo principal que ela está te abordando, ela quer alguém que tenha conexão com a empresa. Lembra que a gente falou de estudar a empresa, entender o mercado da empresa? Ela não quer falar o salário porque estudos mostram também que não é o primeiro motivador do profissional, né, o salário. Então ela quer entender outras questões antes de abrir o salário. Então cuidado, em que momento você pode perguntar o salário? Tá? Tem muita gente que desmerece, fala, qual que é o salário? Porque depende do salário, nem vou falar, nem sigo o processo. Mas Reinaldo, isso não é prático? Se vier da outra pessoa, se vier do recrutador te perguntando, ok, você vai lá e fala do salário, ou quanto que você quer, e ali vocês já estão alinhando expectativas, tá? Mas tocar como um dos primeiros assuntos o salário, quer dizer que você está pouco interessado pela vaga, e está mais interessado no dinheiro, não sendo hipócrita aqui, o dinheiro é importante, não é isso que eu quero dizer, mas eu diria para você se preocupar com outras questões mais importantes, se você é capaz de fazer o trabalho, se você tem as atitudes, os comportamentos corretos, lembra que a gente viu, né, no começo dessa aula? Então eu me preocuparia aí com isso antes de falar de salário, se não for perguntado, obviamente, e é claro que o recrutador ele vai fazer esse alinhamento até antes, tá, para algumas vagas. Tá bom? Então se preocupe com outras coisas antes de falar em salário. Maravilha! E o último erro comum, cara, muito comum mesmo, é não fazer follow-up ou não perguntar, né? Puxa, passou o prazo que o recrutador falou de entrar em contato comigo, passou mais de uma semana e eu, cara, não vou entrar em contato porque acho que é invasivo, o que a pessoa vai pensar de mim? E acaba deixando de lado. Não, cara, às vezes a pessoa está na correria e aqui você pode passar uma imagem que você sim se preocupa, está interessado na vaga e quer aquela vaga. Porra, a vaga dos meus sonhos, é essa vaga que eu quero, ela foi feita para mim. Então, faça o follow-up das entrevistas sim, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. Então, por isso que é importante você coletar os contatos ao longo de todo o processo de entrevista, os contatos das pessoas-chave com quem você conversou, até mesmo para você conseguir fazer esse follow-up. Maravilha! Então é isso aí, hein? Espero que tenha caído muitas fichas agora, que você tenha muitos insights aí para não errar, cara, não cometer esses 16 erros, porque eles são muito comuns e é o que eu mais vejo, é o que o mercado, não só eu, mas é o que o mercado mais vê, né? Os profissionais, os erros mais comuns que os profissionais cometem aí, tá certo? Então, muito cuidado, né, ao cometer esses erros, tá legal? Muito bem, então, antes da gente fechar nossa aula aqui, eu quero que você reflita, né? Porque a gente falou de entrevista. Aliás, a gente passou por uma jornada aqui de intensivão novo emprego, cara. Se a gente for pegar, são mais de 4, 5 horas de conteúdo, cara, conteúdo de valor, eu diria, que se você pegar da primeira aula à última aula, você que acompanhou aqui, vai ter resultados e eu não tenho dúvidas disso, tá? Mas agora a questão é você colocar tudo isso, talvez, em prática, se já não colocou, né? Das 3 aulas anteriores. E se você colocou, deixa aqui a sua mensagem para mim. Escreva aí se você colocou, se você teve algum resultado. Eu quero muito saber, né? Ou entre em contato comigo através do Instagram, do meu próprio LinkedIn, dizendo aí os resultados que você teve. E é isso. Essas aulas foram de coração que eu fiz para vocês exatamente terem esse tipo de resultado, tá certo? Só que é o seguinte, tem muita gente que cai de paraquedas, né? E vai ter 2 opções aqui, né? Você tem 2 escolhas aqui que eu quero dizer. Uma é não fazer nada, pegar todo esse conteúdo que eu passei, olhar, assistir como Netflix, legal, bacana, e não fazer nada. Mas como diz um amigo meu, cara, eu acho que é insanidade nos dias de hoje, na concorrência que a gente tem, na taxa de desemprego cada vez alta e num mundo louco que muda cada vez mais rápido, não fazer nada, né? Pegar esse conteúdo, todo esse conhecimento que eu tive o trabalho de estudar, empacotar e trazer isso mastigado para você e você não fazer nada, tá? Eu acho que é insano isso e eu tenho certeza que você não vai não fazer nada, né? Mas enfim, a segunda escolha é mudar os seus resultados e aplicar o que eu falei para aplicar para você começar já a ter os seus resultados, se já não teve, como eu disse, tá? E melhor ainda, cara, se você quer continuar essa jornada de transformação aqui comigo,
né? Obviamente, eu colocando o dedo na sua ferida, investigando junto com você tudo isso que, puxa, que você está passando, seja de forma através dos meus treinamentos online de AD, ou mesmo numa mentoria individual, né, ou mesmo em grupo. Eu gostaria que você acessasse esse link aqui, reinaldogandelini.com.br/planos, tá certo? /planos, que você vai verificar todos os planos ali, tintim por tintim, detalhe por detalhe, todos os 3 planos ali que eu tenho, né, e quero que você analise com carinho para nós trabalharmos juntos ali em busca do novo emprego mais rápido, e muito mais rápido, eu diria até 9 vezes mais rápido, né, comparado àqueles profissionais que só enviam currículo e se candidatam às vagas. Olha que legal, né? Bacana, então? Então é isso aí, galera. Dúvidas? Esqueci dúvidas? Postem aqui, por favor, que eu vou responder suas dúvidas, né? Por chat, por texto. E, obviamente, se quiser trazer a sua dúvida pontual, acesse os meus canais do Instagram ou do LinkedIn, que vai ser um prazer enorme responder a sua dúvida com muito carinho. E se você também tiver dúvida com relação aos planos, estamos aqui para te ajudar e para a gente seguir esse jogo maravilhoso. Muito bem, então, cara, eu quero te agradecer, porque essa foi a última aula do nosso intensivão Novo Emprego. Espero de coração que você tenha gostado de tudo aqui que eu tenho falado ao longo dessas 4 semanas aqui, e vamos em frente juntos, legal? Então é isso aí, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula, ou próximo vídeo.